Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá vendo mais um Sociolofando e hoje mais uma resolução das questões do Enem. Hoje a gente vai fazer uma questão de filosofia que ela foi bastante difícil, tá bom, galera? Que é a questão de número 55 do Caderno Azul lá do Enem de 2020. E bora lá comigo, bora lá comigo, bora lá comigo. Então vamos lá fazer essa questão que ela era difícil, tá? Porque ela envolve muitos conceitos, vamos tentar falar um pouquinho sobre eles aqui nessa correção, tá bom? Como sempre, começando o nosso enunciado. Bora ver, o texto confere a visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea conhecida como... E aí, galera, eles botam um rol de 5 teorias, 5 posições filosóficas pra gente dar uma olhadinha, tá bom? Vamos ler o texto e daqui a pouco a gente analisa, olha... Será que as coisas lhe pareceriam diferentes se, de fato, todas elas existissem apenas na sua mente? Se tudo que você julgasse ser o mundo externo, real, fosse apenas um sonho ou alucinação gigante de que você jamais fosse despertar? Se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no qual o despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou uma alucinação normal. Vamos analisar a letra A primeiro sobre o personalismo. O que seria esse personalismo? O personalismo está diretamente atrelado a uma teoria contemporânea sobre as formas das linhas de ação. O que a gente deveria fazer principalmente para ter independência em relação às formas de poder e assumir posições que eles seriam apolíticas ou anárquicas, vamos dizer assim. Além disso, essas atividades e os meios de realização deveriam ser delimitados de forma rigorosa. Ou seja, o personalismo ele tem mais uma ação vinculada ao produto, aquilo que eu tenho que fazer, a uma atitude para modificação, que não está relacionado com o nosso texto. Percebam que o nosso texto está indo para um outro caminho. Depois, na letra B, ele fala sobre falseabilidade. O que seria isso para a gente, galerinha, tá bom? É um princípio filosófico. E como que ele funciona? Para uma asserção ela ser refutável, vamos dizer assim, falsa, é necessário que haja pelo menos um experimento ou uma observação que ela seja um fato, que a gente possa determinar ali um resultado, que vai implicar aquilo sendo falso de fato. Então ela foi desenvolvida primeiro lá pelo Popper, lá atrás, e ainda assim a gente tem que entender que esses enunciados também não estão de acordo com aquilo que está no texto. O princípio daquilo que é falso, ele é muito útil para a gente na ciência, por exemplo. Se tem alguma coisa que possa deixar a nossa ideia falsa, a gente precisa recomeçar, a gente precisa reestruturar as nossas formas de ação e pesquisa. O falibilismo ele já está mais relacionado com que a gente possa estar errado de acordo com as nossas crenças. Então ele rejeita que, a partir dos nossos teores individualizados, de nossas crenças, de nossos valores, a gente pode cometer equívocos nas nossas formas de apreensão e interpretação sobre o mundo. Então ele também não se relaciona com o nosso texto nesse momento. Bora ver o próximo. O idealismo da letra D de docinho ele está muito relacionado com que qualquer forma de expressão de ideia ela precisa ser cognoscível, ela precisa estar dentro das nossas ordens de conhecimento, seja ela mental, espiritual, seja ela também da ordem que seja propriamente dita ideológica. Então ela também não está relacionada aí com o nosso texto nesse momento. E o solipsismo, ele está dentro de uma margem que reconhece a própria existência, mas não consegue visualizar as outras formas de ascensão. Ela é muito produzida a partir da ideia do Descartes, lá da filosofia moderna, no qual até tem um experimento bem legal que a gente pode fazer depois, que ele propõe uma realidade em que ele consegue chegar na justificativa de que ele pensa e ele existe, tá? O cogito ergo sum dele, o máximo, penso logo existo, tá dentro desse solipsismo, que é uma continuação, um prolongamento desse tipo de ideia. E aí no texto tem diretamente ligado a isso, porque as pessoas à minha volta, elas podem ser produtos da minha mente. E que se a gente imaginar que esse mundo externo real fosse apenas um sonho, uma alucinação gigante, o que eu jamais fosse despertar, entende? Essa pergunta que ele faz no texto ela é muito apropriada, porque é muito ligada à nossa própria estrutura de pensamento. Eu consigo garantir a minha existência, eu consigo garantir o eu, mas eu não consigo garantir que a existência dos outros seja realmente feita ali para mim. Então ela entra muito nessa discussão da própria ideia do solipsismo. E aí, galera, esse foi mais um Resolvendo Questões. Essa é uma matéria bem difícil, tá? Principalmente pela filosofia da ciência, que é um dos conteúdos que mais são cobrados em filosofia lá no seu Enem. E eu tô pensando até fazer um vídeo teórico sobre isso aí, para dar uma ajudadinha em vocês, mas a gente volta em breve, tá bom? Beijinhos pra vocês, se inscrevam, compartilhem, e é isso.
Beijocas, vamos até a próxima.